Sejam bem-vindas ao Taurus Cast, o seu programa de entretenimento durante essa quarentena. E, já que estamos falando sobre quarentena, é sempre bom frisar. Fique em casa, lave suas mãos, use máscara se for sair, mantenha o máximo de cuidado, porque todo cuidado é pouco. Hoje eu estou para um papo um pouquinho mais pesado, mais denso e também mais divertido, que é falando sobre podcast e sobre vivências negras com, nada mais nada menos, com Wesley Faustino, um dos hosts do grandíssimo podcast Fora da Caixa. Fala galera, tudo bem? Quem fala é o Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais. E é isso, eu sou o cara, a voz por trás do podcast Fora da Caixa, junto com a minha parceira Drica Oliveira, que ela não pode estar gravando com a gente, mas é um prazer e foi uma honra ter sido convidado pelo Pedro, do Taurus Cast, para estar participando aqui desse episódio. Então é isso, fique com a gente aqui nesse programa, ouvindo as nossas histórias, ouvindo nossos pensamentos e ouvindo um pouquinho mais sobre como é que é o mundo por trás dos podcasts. Então é isso, até daqui a pouco. Como primeiro assunto, eu acredito que a gente pode começar com o que é podcast. A gente sempre fala, é um programa de rádio, mas o podcast é um programa muito mais profundo que isso. E a gente pode se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Como você vê podcast? Então, eu consumo podcast há muitos anos, assim, desde quando eu entrei na faculdade, foi ali em 2009. Eu já consumi alguns podcasts, não era uma mídia tão popular quanto é hoje. Assim, 2019 foi eleito o ano dos podcasts, né? Não uma mídia tão popular. E não era tão popular, e eu já consumia, tentava passar para alguns amigos, olha, escuta isso, tem sobre livro, tem sobre aquilo, e nem todo mundo dava tanta bola assim e tal, e eu sempre quis produzir um podcast, porque eu via podcast naquela época como uma extensão de uma informação que eu podia aprofundar e que ela tinha uma particularidade que o indivíduo que produziu ela colocava ali. Cada podcast que eu escutava, ele era diferente um do outro, porque ele tinha uma pegada individual, ele tinha uma particularidade. Com o tempo foi passando, eu continuei ouvindo podcast, foram surgindo novos podcasts diversos, de esporte, de música, de literatura, e eu fui continuando consumindo essa mídia. Hoje em dia o que mais tem é podcast, né? Tá saindo, toda semana sai um. E hoje em dia as pessoas entenderam que o podcast, que nem você disse, é mais do que uma extensão apenas para informação ou uma rádio na internet, porque ele não é só um programa de rádio informativo, de entretenimento, que tem episódios titulados. Não, ele é uma extensão até econômica. Por exemplo, aqui em BH tem uma loja elétrica que ela tem o próprio podcast. Ela vende o produto e você pode escutar o podcast para aprender a instalar aquele produto. Então, assim, esse tipo de alinhamento que o podcast traz como ferramenta de fácil alcance, dinamismo, sabe, ele é essencial. Então, assim, eu vejo como uma das melhores ferramentas de informação da atualidade, porque ela é dinâmica, você pode escutar sem um comprometimento de ter que estar vendo um vídeo, e você dinamiza também a forma das pessoas conseguirem produzir aquilo, porque é alcance de todo mundo uma gravação, sabe, pelo celular ou com equipamentos qualificados. Eu acho uma mídia muito popular. Porque assim, a gente trouxe algumas conversas já nos nossos programas que são coisas mais acadêmicas, né, assuntos mais pesados, que é difícil você encontrar por aí que não seja por um livro, que atualmente está extremamente caro, então não é de tão fácil acesso. Mas sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas têm ideia de que podcast precisa ser muito bem pensado. Você entende? Eu preciso... Porque assim, olha, eu falo muito no Fora da Caixa com os convidados, ou até mesmo com a Drica, que o que mais eu gosto é exatamente assim, ó, todo mundo tem o que dizer, tem o que falar sobre determinado assunto. Então liga o microfone e vamos gravar. Claro que você vai ter um academicismo, dependendo do tema que você vai trabalhar e tudo, mas essa necessidade que a gente tem de ter uma informação muito bem bolada, uma coisa muito bem conceituada para começar a produzir, atrapalha um pouco. A maioria dos podcasts, eles são acadêmicos, eles são super, assim, pesados às vezes de ouvir, conceituosos demais. São poucos. Por exemplo, temos o podcast da Folha de São Paulo, os podcasts da Globo, os podcasts da CNN, da Fox, tem um monte de podcast por aí que vem com informação jornalística bem densa, bem complicada. E que às vezes as pessoas não têm tanto gosto
por ouvir esse tipo de conteúdo. Exato. Mas o que eu gosto de podcast é isso, porque existe esse nicho do podcast mais sério, do podcast mais centrado, tipo esses jornalísticos, existe essa temática, né, essa aba pra eles, mas as pessoas estão entendendo que você pode criar um podcast de entretenimento, que você vai juntar pessoas ali pra conversar sobre experiências da própria vida. E isso vai ter uma audiência, vai ter quem queira ouvir, vai ter quem você inspire, sabe? E essa nova forma de produzir conteúdo em forma de podcast, eu acho que, assim, muita gente me pergunta, não sei pra você, Pedro, se isso vai saturar um dia. Vai chegar um momento que a gente vai saturar com os podcasts, igual saturamos o YouTube. O que você acha? Cara, eu não acredito que a gente vá saturar, porque é só você pensar na nossa vida. Quantas conversas de bar repetida a gente já não teve? Quantas conversas... sei lá, sobre qualquer assunto, a gente já não repetiu inúmeras e inúmeras vezes e a gente nunca se cansa. Podcast é isso também. É a gente sentar com os nossos amigos, nossos companheiros, colegas que a gente se identifica e contar nossas histórias, só que agora pro mundo e não só entre a nossa mesa. Exato, exatamente. E assim, como ferramenta de produção, você produz o Taurus Cash há mais tempo do que eu no Fora da Caixa. Sim, tem cerca de 4 meses de diferença. Você é 4 meses mais velho que a gente. O que você sente em relação a alcance, assim, se você sente que você tem que ir melhorando o seu conteúdo para se adequar ao seu público, sabe? Porque a gente vai sentindo essas melhorias com o tempo, ou sentindo essas necessidades com o tempo. Mas eu quero te perguntar se você imaginava que podcast poderia te cobrar tanto, assim, iria exigir tanto de você. Cara, eu tive uma conversa dessa com a minha namorada esses dias agora, porque... todo mundo tem um início, um jeito diferente de começar. E é lógico que nós, como produtores de conteúdo, nós queremos dar o melhor possível para os nossos ouvintes. Porque a gente quer o melhor possível pra gente. Então por que a gente não desejaria isso pro outro? Eu tô nesse trabalho constante de melhorar o meu conteúdo, de comprar equipamentos novos, de dar um jeito na edição melhor, me preocupar muito com ruído e tudo mais. E é bem trabalhoso. Eu não esperava que fosse ser tão trabalhoso. Eu sabia, desde sempre eu soube que produzir conteúdo não é uma tarefa fácil. Só quando você tá começando a produzir mesmo que você começa a sentir. E uma coisa, o seu programa, ele tem um alcance maior que o meu, apesar da diferença de idade. Porque você teve uma inteligência de divulgação que eu não tive, que é uma inteligência que eu tô começando a ter agora e que eu tô começando a divulgar melhor, tô começando a criar uma identidade visual. Perfeito. Uma produção melhor, que antes eu não tinha, porque eu simplesmente ou ignorava esse aspecto que era necessário, que é extremamente necessário, ou porque eu simplesmente não tinha conhecimento. E cara, eu me surpreendi com o tempo que demora pra editar um programa e quanto a gente não nota os defeitos quando a gente tá numa conversa formal. Tipo assim, quando você quer passar um áudio pelo seu celular ou gravar um vídeo, você não percebe o quão ruim é aquele vídeo. Exatamente. Até você ver de novo. Você não percebe o quão ruim tá sendo aquele áudio até você ouvir e pensar, outras pessoas vão ouvir isso e eu tenho que entregar um material minimamente bom pra essas pessoas. Exatamente, viu? Eu nunca precisei, por exemplo, nunca pensei que, eu vou comprar um microfone. Não. Nunca tinha pensado nisso. E a gente se pega assim... sentia a necessidade. E a gente se pega gostando, entendendo cada vez mais de assuntos que antes a gente não entendia nada, né? Assim, eu mesmo. Hoje a gente é uma etapa, a gente tá em 10 episódios, na verdade a gente tem 13 episódios contando com os especiais, com os episódios anexos aí. A gente tem 13 episódios no Fora da Caixa. Do primeiro episódio a esse último episódio, a gente evoluiu bastante em condição de equipamentos, em dinâmica, em gestão do nosso próprio podcast, em forma que a gente quer se comunicar, porque a gente começou a ter um formato de entender quem é o nosso público também, o que as pessoas querem ouvir. E isso isso é formatação, a gente está sendo moldado, a gente está criando o nosso público, e isso que é interessante no podcast, porque é muito fluido, sabe? Sim. E assim, a gente sabe que isso depende muito. Você pode fazer um tema hoje que você não agrada metade da galera. Sim, aí é questão de questão de moldar público, esse tipo de coisa, porque quando você começa, você não tem um público, qualquer pessoa pode ir procurar o seu cast. Exato. E não é todo mundo que vai entender. E, por exemplo, assim, você não vai ter a mesma aceitação em um grupo e em outro. Você fala sobre vivências negras e eu faço entrevistas e principalmente sobre a comunidade negra. A gente não vai ter o mesmo alcance se a gente fosse falar
com uma pessoa branca de classe média alta ou uma pessoa rica. Ela não vai pegar o feeling do nosso conteúdo, da nossa conversa. Sim, sim. Eu diversifico bem mais os meus assuntos, porque eu tenho isso de mim, que eu não gosto de me prender a um único assunto. Então, eu sempre tô querendo conversar sobre coisas novas, com pessoas diferentes e tudo mais. Falar sobre arte, cultura, etc. E a gente acaba percebendo essas diferenças. Por mais que o Fora da Caixa a gente é um podcast nichado, sim, porque a gente é um podcast para população, para pessoa preta, nós também conseguimos, dentro dessa temática, passear bastante, sabe? Por exemplo, eu posso falar sobre política pública na periferia, assim como eu posso falar sobre a questão educacional, como eu posso falar de um fator econômico. Lógico, tudo vai estar alinhado à população preta? Sim, porque é como nós escolhemos, para quem a gente escolheu se comunicar, sabe? É uma opção política, né? É uma maneira de criar podcast também. Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu iniciei dizendo que eu consumia podcast durante muitos anos, não existiam tantos podcasts pretos, voltados para falar sobre cultura preta, dinamismo preto, entretenimento preto, com exclusividade, com propriedade, como que alguém vivesse aqui. Hoje você tem o Negro da Semana, você tem o História Preta, tem o Fora da Caixa, tem o Taurus Cast, você tem muitos outros podcasts pretos trazendo essa discussão, sabe, pra mídia. O que é muito legal, e quanto mais, melhor. Só que aí eu criei o Fora da Caixa, sentindo essa necessidade da minha cidade, eu poder trazer aquelas pessoas fodas que eu encontrava na rua, no dia a dia, pra mesa, pra poder conversar, porque elas também tinham coisas incríveis pra dizer e influenciar os próprios pretos de BH. O podcast pode ter um alcance nacional, claro, mas o importante para mim no momento é conseguir fazer que as pessoas, os pretos da minha cidade, escutem aquilo, percebem que eles têm referências ali andando na rua do lado deles, sabe? Que não é tão distante essa mudança. E aí eu tenho sim. Querendo ou não, a gente pensa primeiro no nosso cenário para depois pensar no cenário do próximo. Isso é exato. No caso, em questão de cidade, estado e tudo mais. Eu tenho um conteúdo voltado para as pessoas do meu estado. Apesar de eu trazer muitas pessoas de fora, mas as minhas pautas, elas trazem bastante do meu estado, porque eu quero comunicar com as pessoas do meu estado. Eu quero que as pessoas entendam e reflitam sobre o que elas estão vivendo. E elas olharem na rua, o meu primeiro programa teve isso, elas olharem na rua a quantidade de farmácia que tem e entender que isso é uma doença social. Foi uma coisa que o meu professor, ele mencionou e, cara, eu uso essa explicação dele até agora sobre a fascistização da vida social. Mas uma coisa que a gente acabou passando por cima e a gente não falou muito bem é: as pessoas têm medo de começar um podcast, na maioria das vezes, por toda essa academização que tem de produção de áudio, produção de conteúdo. Falando por mim, eu comecei com o meu celular entre mim e o meu professor. Esse foi o meu jeito de começar. E eu editei pedindo emprestado o computador, porque o meu tinha dado pau. E eu passei quase um mês ou mais editando um programa. Então, essa parada do início, eu queria, como você começou o teu podcast? Assim, foi em 2019, né? Sim, mais ou menos setembro, assim. Eu já tava cansado do mesmo formato dos podcasts que eu escutava. E eu falei que eu sempre quis ter meu próprio podcast e eu tava cansado do que eu tava escutando. Então eu falei, vou juntar essa vontade e vou começar a criar um projeto aqui. E eu sentei e criei o projeto lá do Fora da Caixa. Na verdade, nem chamava Fora da Caixa, a ideia era chamar Blackout. Sabe, eu sempre quis alinhar. E assim, inicialmente não era pra falar de cultura preta, nem de vivência negra. Eu queria ali só falar de personalidades negras. Aí eu descobri que existia o Ale Garcia fazendo o Negro da Semana, e ele fazia de uma forma muito top. Então eu pensei, cara, não dá, o cara já faz muito bem, então eu vou pensar em outra coisa. E eu já estava nesse momento da minha vida participando de vários movimentos negros, grupos de masculinidade negra, bloco afro. Então eu já estava num convívio, eu já estava muito afrocentrado, convivendo muito com a galera preta de BH, com a cena aqui. Sim. E participando de eventos, de palestras, conheci a Nina Silva. Então, entre essas coisas que a gente passou, que eu acabei passando, isso me dando energia, porque eu fui vendo cada colega meu na rua participando de um projeto, sendo agente de transformação. Eu falei, eu quero minha fatia desse bolo, sabe? Eu quero ser um agente de transformação. Eu já tinha essa vontade em casa de fazer um podcast, eu já estava inquieto por não ser um agente transformador, sabe? Porque eu sou professor de geografia e eu dou aula
num curso chamado Educa Afro, sabe? Que é pra um curso de pré-vestibular gratuito, sabe? Nas comunidades pra população preta. Então, assim, todo esse alinhamento me fez pensar, eu quero informar essa galera, eu quero conversar com eles. E sobre o que eu quero conversar? Eu elaborei todo um projeto e fui indo de amigo a amigo. Olha o que eu fiz, o que você acha? Ah, acho legal. Fui indo de amigo a amigo, lógico, pessoas pretas, primeiramente. E essas pessoas todas foram gostando da ideia, falando que a gente precisava, que elas adorariam participar. Isso me dando muita força e energia. Consegui algumas parcerias, né? Chamei a Drica, porque eu achei que eu precisava de uma voz feminina ali pra falar comigo. Porque a população, além de ser preta, a nossa maioria é feminina. Então precisava dela. E o que eu pensei? A gente não tinha nada, a gente não sabia nada, não tinha um microfone, não tinha um computador, eu não sabia que software eu usava, eu só criei o projeto, eu aprendi lá, eu listei tudo que eu tinha que fazer, como seria o processo de gravação, o processo de publicação, eu fiz todo o projeto. Mas aí depois veio a parte de execução, que é você conseguir tudo isso. De primeira a gente teve uma parceria pra gravar os episódios, não ficou tão bom assim, mas foi o Afroestima com o Mauro Baracho, a gente tava aprendendo ali, a gente não tinha nem formato. Hoje a gente já tá num episódio que nós somos totalmente remodelados, já temos equipamentos, já temos todo um conceito, já temos um contato melhor com o nosso público, já sabemos onde a gente quer chegar, onde que a gente precisa chegar, mas isso foi se conhecendo, sabe? Exatamente, você não precisa saber onde vai chegar para começar um podcast, você precisa iniciar, ir tomando o seu formato e se conhecendo como comunicador, porque essa ferramenta, essa mídia te permite isso, te permite se ajustando ao longo do tempo, te permite amanhã, meu podcast ser um podcast que vai falar sobre viagens ao continente africano sem deixar de ser fora da caixa. Esse tipo de dinamismo é o que mais me atrai na mídia, é o que mais faz querer meus amigos convencer a galera ao meu redor a fazer seu próprio podcast. Ah, eu trabalho com saúde, eu falo, faz um podcast. Porque assim, é fácil, mas pra mim é fácil falar, faz um podcast agora que eu já sei como fazer um podcast, sabe? Mas no começo é assustador, a gente fica achando que não vai conseguir. Essa parada do que tu falou, né, de mudar o conteúdo, de sempre ficar mudando. Cara, o meu podcast, ele é uma metamorfose ambulante. Ele sempre foi, desde o início, e eu já passei por vários tipos de formato, por vários estilos de edição, que era o que eu tava tentando me achar, me descobrir. Hoje em dia eu já tenho mais uma base de edição e tudo mais. O nome foi o que mais mudou de todo esse tempo. Já foi Papo Cabeça, já foi AgoraCast, já foi um monte de coisa. Aí eu me achei num apelido que eu tinha, entre muitos apelidos que eu tinha, esse era o menos pior. E ele era sonoro, ele ficava bom Então surgiu o TaurusCast. Ah, legal. Quando eu pensei assim, eu te falei, passei por vários nomes. Blackout, Caixa Preta, porque a ideia era assim, era Caixa Preta ser algo resistente, sabe? Eu fui viajando, nossa, eu tava viajando pra caramba. Aí quando eu pensei no Fora da Caixa, que eu pensei o seguinte, antes de pensar no nome, sobre pra quem e sobre o que eu quero falar. Aí quando eu percebi que sempre o que vinha na minha mente eram temáticas que eu não via sendo discutido em qualquer podcast, eu falei, beleza, vamos tirar esses temas fora da caixa, e vai ser fora da caixa, porque a gente vai sempre trazer esses temas, umas discussões meio assim, meio tortas mesmo. Porque na verdade, assim, discussão sobre periferia, vivência negra, cara, a gente tem aos montes, e é muito bom ter mesmo, mas eu queria trazer a discussão sobre a galera que tá nas ruas vivendo aqui em BH, sabe? A síntese é trazer essa galera pra ter um espaço. Você falou da parada do simbolismo do nome, né? Eu tinha pensado AgoraCast por causa de Ágora, que eram as rodas de conversas gregas da filosofia, não sei o que, aí nunca foi pra frente. Essa ideia nunca... Mas a ideia é boa, você guardar. A ideia é boa. Eu tô guardando. Guarda. Não use. Não, nossa, eu falei aqui agora. Qualquer um pode usar. Agora se você corre pra registrar. Mas essa questão de ser podcaster, de fazer podcaster, é uma coisa que é bom as pessoas terem ciência de que é algo fácil de executar. Basta você se planejar, fazer algo dentro da sua zona de conforto. Se você planeja ter convidados e ser um grande podcast, grande no seguinte sentido de ter uma mesa, convidados, um episódio por semana, ter aquela rotina louca, se propõe a fazer isso, leia sobre como fazer, converse com quem saiba, sabe? Eu tenho hoje muitos amigos chegando pra mim pedindo ajuda e é um prazer ajudar, cara, porque eu passei um sufoco danado, tendo que ler pra montar minhas próprias ideias, e hoje é legal poder conversar e facilitar esse caminho pra muita gente, porque é esse que é o processo, sabe? É aprender pra poder compartilhar. E uma coisa que a gente deve colocar explícito aqui é que faça sobre conteúdos que você goste, que você se identifica, porque se você não gostar do que você está produzindo, não vai pra frente. Tem que ter muito amor e paixão pelo aquilo que você está produzindo. E você tem que ter, na hora da conversa com o seu convidado,
ou com seu amigo, tem que brilhar os seus olhos na hora que você tá falando, porque aí você passa essa emoção pro ouvinte. Sim, exatamente. E essa questão aí de passar a emoção e escolher algo confortável pra falar, esbarra muito naquela questão assim, procure temas fáceis de trabalhar. Faça isso pra você, que você tenha controle sobre o próprio diálogo, que você tenha facilidade, algo que você trabalhe, algo que você vivencie. Convide pessoas, caso você não domine o tema, que dominem aquele tema, que podem falar com propriedade. Temas o que não faltam, sabe? Assim, a gente pode usar criatividade, o seu podcast pode ter um aspecto mais fictício, onde você tá contando uma história, sabe, tá criando personagens, vai ter um público que vai se atrair por esse estilo de podcast, desde pessoas que vão se atrair por podcast jornalístico. A ideia do podcast é não pirar, você não tem que agradar a todos os públicos, que assim como música, a gente vai ter pessoas que vão gostar de cada tipo. Tem gente que odeia o podcast que passa de 1 hora, o meu tem 1h30, já teve episódio de 2 horas, tem gente que pira comigo, mas já teve gente que achou ruim quando o episódio teve 50 minutos, sabe? Então assim, isso vai variar bastante, então você vai sentindo o seu público, vai entender que não existe muita fórmula. Não existe uma fórmula. Existe um padrão de execução, como você começa e onde você quer terminar. Mas eu acho que não existe muita fórmula nesse meio do caminho para você se tornar o seu podcast muito bom. Você vai investir em divulgação, em equipamento, em qualidade. É claro que vai, porque isso é o ideal. Isso já é o caminho óbvio. Mas eu falo assim, em relação a temas, só seja fluido, confortável com o que você fala, verdadeiro com a informação que você traz e seja divertido, sabe? Vai ter alguém que vai escutar e vai se divertir demais e vai se inspirar, porque o objetivo de um podcast é inspirar. E deixe isso bem claro dentro da sua mente. Não existe fórmula. Outro assunto que a gente pode conversar aqui também é que durante todo esse período que a gente está produzindo conteúdo e tudo mais, aconteceram coisas com a gente que a gente não esperava que fossem acontecer a gente não tivesse com o podcast. Tá falando do assédio dos fãs? Tô brincando. Mas a questão toda é oportunidade. Eu conversei com o Mauro, o Afroestimas, e cara, eu nunca pensei que eu fosse trocar uma ideia, um papo cabeça com ele. Eu conversei, a gente não gravou, infelizmente, só foi uma conversa de texto, mesmo com o Roger Cipó. Eu conversei com professores, eu conversei com o Daniel Munduruku, que é um cara excepcional na escrita dele e na divulgação da cultura indígena paraense. Sim, e perfeito. Eu conversei com a Luana Galdino, cara, que é uma mulher que eu admiro demais ela. Eu conversei com uma ilustradora simplesmente fantástica. Coisas que não aconteceriam se eu não tivesse tido a cara de pau que foi me dada por causa do podcast, de ter ido lá chamar pra uma conversa. Sim, sim. Você acha que o podcast pra você foi uma ponte para essas redes de informação, para acesso a essas pessoas? E muito, cara, e muito. Sim. Se chegar lá e a pessoa me receber tão bem e eu entender que ela tá me passando as vivências dela, né, nessa conversa, ela tá passando a inteligência que ela tem pra mim e pro meu público, cara, é incrível essa troca de ideias, essa troca de informações, essa divulgação que eu tô ajudando a fazer dos pensamentos de alguém. Saber que eu estou sendo, vamos colocar entre aspas aqui, o carteiro que vai levar essas informações adiante, que vai divulgar todas essas informações, é algo muito gratificante pra mim. Isso aí é uma das grandes sensações que a gente sente com o podcast, é quando você publica um episódio, se sente realizado, quando você começa a ver os comentários, o resultado pós-publicação, assim, da satisfação que dá, porque é um conteúdo bom, é algo que você criou, e é algo transformador. Porque toda vez que eu publico um episódio, eu tento lembrar muito qual é a minha sensação quando eu escuto um episódio que eu gosto. Que é aquela sensação de que eu tô sendo informado, que eu tô sendo, sabe, que eu tô absorvendo aquilo. Eu quero que as pessoas tenham essa mesma sensação que o Fora da Caixa. E quando elas retornam mostrando isso pra mim, cara, não tem espaço, sabe? Quando uma vez, um evento, um cara chegou em mim, assim, olha que podcast é só voz, né? E ele chegou em mim e falou assim, cara, você é o cara do podcast? Aí eu, nossa, assim, eu não soube agir porque, assim, pra mim é uma coisa assim, eu
é novo, né? Sim. Novo no sentido das pessoas começarem a te conhecer pela sua voz, pelo que você tá falando. Porque ainda por mais que você tá vendo lá que as pessoas estão escutando, quando começa a se materializar no seu dia a dia, as pessoas te elogiarem na rua, em rodas de conversa, elas quererem participar, sabe? Isso é muito, muito, muito legal. Porque você vê que tá funcionando. Sim. Cara, essa parada de ser reconhecido, né? Eu não fui, no caso, reconhecido por um fã. Mas tá ligado a página Ativismo Negro? Era a maior página de divulgação de conteúdo preto do Brasil. E ela divulgou meu podcast como um dos podcasts brasileiros com temática preta. Foi lá que eu achei o seu podcast. E, cara, eu fiquei extasiadíssimo, cara. Eu saí gritando, esperneando. Nossa, são foda, né? Né? Nossa. Isso é muito, muito bom, cara. É uma sensação boa. Isso, assim, tá bem alinhado ao nosso de alcance. Por exemplo, pra você, o quanto você acha que você pode ter um poder transformador como podcast em relação ao que você informa pra jovens, pra adolescentes, por exemplo? O podcast começou com a minha ideia de divulgar os meus pensamentos. Só que eu percebi que eu poderia divulgar os pensamentos de muitas pessoas que eu conheço. Que são pessoas fodas e que são muito criticadas e são até atacadas. E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu o programa quebrou muitas barreiras e quebrou muitos pensamentos que antes eles vinham tendo. Isso é ótimo, né? Só de... Cara, se eu conseguir aprender uma coisa nova enquanto eu estou produzindo o meu programa, enquanto eu estou conversando, já é uma completa vitória. Nossa, muito bom. E eu também tenho essa sensação, assim, de prazer quando eu sinto que a informação, ela tá cabendo a alguém, ela tá sendo útil. E principalmente, a minha felicidade é que quando o convidado fica satisfeito em participar. Porque como a nossa máxima é... Todo mundo tem algo a dizer e não é lugar de fala, né? Porque pra nós, Sim. Pra gente preto, fala todo mundo tem. A gente precisa de um espaço pra poder falar. Me dê o espaço que eu te mostro minha fala, sabe? E assim, porque, cara... É legal demais trazer as pessoas ali, alguém que tá desenvolvendo um projeto, seja uma pessoa que tá com um super projeto de educação, seja uma pessoa que tá ensinando artesanato na periferia. Pra gente não tem muita distinção. Todas as pessoas merecem vir no Fora da Caixa, falar um pouco, inspirar as pessoas da cidade dela, porque elas estão próximas a ela, inspirar outras pessoas, sabe? Essa é a ideia. Não é algo lucrativo, não é algo pautado em ser rentável, em se tornar algo grande. Isso tudo pode ser consequência do que o Fora da Caixa nasceu para ser, mas nossa ideia é esse sentimento, é conseguir ser um agente de transformação a partir do momento que as pessoas da cidade começam a falar pros iguais a ela, sobre os assuntos variados. E aí o Mauro é um cara fantástico, né? O Mauro é excelente. Cara, o cara é uma metralhadora de informação e de referências. O Mauro é daqui de BH, então a gente tende a se encontrar com muita frequência nos eventos pretos daqui, né? Então assim, eu e ele temos... Aqui em BH até que tem um movimento preto bem grande, sabe? Bem representativo, assim, muita gente. Então, assim, em relação a gente pra falar aqui é o que não falta. Tem muita gente. Então, isso eu fico feliz. Isso vai criando pra mim uma rede. Porque hoje eu tô dentro do movimento negro, conhecendo os pretos da cidade de uma forma muito particular, de uma forma entendendo como eles pensam, o que eles querem, as movimentações que eles fazem, e isso tudo graças ao Fora da Caixa. Ele me reaproximou de uma luta que eu quero que meu podcast esteja alinhado, sabe? Que é a luta do movimento negro. E isso pra mim foi um dos melhores ganhos que eu tive com o podcast. É excelente. E outra coisa, cara, justamente por a gente estar falando sobre o podcast, que tem uma leveza um pouco maior, depende de quem produz, né? Mas tem uma leveza muito maior, a gente tem uma facilidade de entrar em certos tópicos. A gente tem uma facilidade de abordar certos tópicos já com um bom humor, com um pouco mais de fluidez e tudo mais. E, cara, como é que tu vê essa facilidade na hora dos temas, na hora da conversa, que são temas que podem ser até meio complicados de ser retratados, de ser divulgados, e sair com uma certa fluidez? Verdade, isso é verdade. Nossa, isso é uma das preocupações que eu tenho muito, é sobre o que eu estou falando, sabe? Com quem eu estou falando. Porque eu gosto de segurança na minha informação, sabe? Mas e aí, assim, você agora disse que passou por um processo de mudança, que é entender o ponto de importância de uma boa divulgação do podcast, né? E qual foi a sua ruptura para você entender que você precisava trabalhar mais na divulgação para consolidar o seu trabalho? Cara, olha que o jogo mudou, sou eu te entrevistando, hein?
Cara, eu tinha 2 pés esquerdos nesse quesito. Eu não sabia absolutamente nada do que fazer, de como produzir um layout, eu não sabia absolutamente nada. O que eu sabia era editar áudio e conversar legal. Era tudo que eu sabia fazer. Toda essa parte de divulgação, de marketing do meu podcast, de produção, de layout, de logo e não sei o que, eu devo à minha atual namorada, que ela é publicitária. Eu não perguntei se eu podia falar o nome dela aqui, então eu não vou... Manter oculto. Vou manter oculto por enquanto. Mas, enfim, eu devo tudo muito a ela, cara, porque ela sentou do meu lado e, cara, a gente vai ter que fazer umas alterações aqui pra deixar o podcast um pouquinho mais bonito e tudo mais. E ela fez a logo pra mim, de pura de espontânea vontade. E eu amei a logo, tô usando ela e tudo mais. E, cara, eu quero deixar aqui publicamente registrado um extremo obrigado. E você fez muita diferença na divulgação do meu programa. Que legal. Ela deve estar bem orgulhosa de você, porque seu podcast realmente é muito... E assim, por mim eu gravava com todo podcaster negro, qualquer podcaster que está disposto a discutir esse lado mais social das coisas, sabe? Porque eu acho importante essa participação, essa sinergia, assim, para discutir essas coisas de norte a sul do Brasil. Porque existe aí a similaridade de pautas em cada região do Brasil, mas existem suas peculiaridades. E é legal a gente estar fazendo esses intercâmbios de informação para estar vendo como as coisas funcionam em outros lugares, sabe? O que está sendo debatido aí no Pará, o que está sendo debatido aqui em Minas. As coisas são muito iguais, mas tem coisas diferentes ali que é bom a gente estar aprendendo, conhecendo um pouco mais. Falando sobre a comunidade preta, né? As vivências são muito semelhantes. Sim. Mas tem suas particularidades de estado para estado. O que uma pessoa preta sofre na Bahia não é a mesma coisa que uma pessoa sofre em Santa Catarina. Não mesmo. Então a gente tem que dar essa voz para cada região, para as pessoas poderem se identificar bem com o que está acontecendo. Cara, eu não me identifico tanto com tal vivência, mas eu me identifico já com essa outra. E a gente, como produtor de conteúdo a nível nacional, a gente também tem que se preocupar um pouquinho com isso. Lógico, porque o nosso foco é o nosso estado, é a nossa vivência. Mas a gente tende a trazer também outras pessoas. Nossa, isso é verdade. A gente tende a ser incentivo, tende a ser uma porta, sabe? De influência para outras pessoas. Eu tô sempre conversando com outras pessoas, porque a gente vai se moldando e vai moldando o nosso redor, sabe? Principalmente porque eu sou um homem negro que tem um podcast que fala de vivências negras, então eu basicamente fico no podcast falando do meu dia a dia, saca? Eu sou um homem pardo que me identifico muito mais com a comunidade negra do que com a comunidade branca, né? Eu tô nesse meio termo, porque eu vou lutar por quem luta por mim, então eu trago mais esse foco pro meu programa. Sim. Isso é importante, eu acho que as diferentes formas de se ver as situações agregam muito a discussão, sabe? O poder que essa discussão pode ter. Eu gosto de pontos de vista diferentes, por isso que é bom trazer pessoas para dialogar. Então, cara, essa parada... Eu sei que sou muito mais aceito do que uma pessoa retina, tendo isso. Eu conversei sobre isso com o Mauro no meu último programa, que era justamente sobre essas... Ele nem chama de privilégio, né? Ele chama de vantagem de ser mais aceito nos locais, ter a voz um pouco mais ouvida do que outras. Então, o que eu fiz? Cara, eu sei que eu tenho essa vantagem sobre os meus irmãos, então eu vou usar o meu local, a minha divulgação para dar voz a essas pessoas. Exatamente. O que está ao seu alcance? O que você poderia fazer? Primeiro, entender que realmente eu estou numa outra situação que pessoas mais escuras que eu não passam. Trazer ideias, trazer pessoas e trazer conteúdo que seja voltado para esse tema, onde eu não fale tanto e a pessoa fale, porque é o local de fala dela, não o meu. Sim. Então, saber que cada um no seu lugar, cada um tem a sua especialidade, cada um tem sua vivência, cada um tem o seu jeito de ver o mundo. E a minha ideia é trazer a ideia das pessoas e jogar no meio dessa conversa as minhas ideias também. Ótimo. Incrível isso, viu? É o que eu também penso por fora da caixa, sabe? Isso vai me motivando muito a continuar a produção do podcast, a melhorando a qualidade, a minha própria gestão, assim, dos episódios do programa, que é pra conseguir responder às pessoas que escutam, que elas querem de tema. Eu tenho que estar sempre me aprimorando, sempre lendo cada vez mais, buscando novas informações, sabe? Lógico que a minha vivência
por si só basta para que eu tenha o que falar durante os episódios, dependendo do tema, sabe? Mas eu gosto de me profissionalizar, eu gosto de estar buscando novas informações, porque a cada conteúdo novo que eu tô lendo, eu penso em como eu poderia transformar aquilo em conteúdo para que as pessoas também conhecessem sobre aquela informação, porque eu não vejo graça em saber de algo sozinho, sabe? Eu gosto de disseminar o conhecimento mesmo. E eu gosto de usar o podcast como essa plataforma. Esse é o conceito de inteligência. Exato. A disseminação. Você ter uma informação e divulgar essa informação. Você espalhar para os seus semelhantes, espalhar para quem está perto, espalhar para quem está longe. Eu tenho um pensamento que nenhuma pessoa vive sozinha. Sim. Nenhuma pessoa é sozinha. Nenhuma pessoa é uma ilha. Todos nós estamos entrando em contato com pessoas. Todos nós estamos entrando em conversa com outras pessoas. E nisso, nessa nossa vivência em sociedade, como indivíduos dentro de uma sociedade, surgem as inspirações. Exato. A primeira coisa que eu quero comentar aqui é nossas inspirações como pessoas. Não como nossos eus idealistas de produtores de conteúdo, mas nós como pessoas. Como foi, cara, que você moldou as suas referências, seus ideais? Quem te inspirou a ser quem você é hoje? De cara eu falo meu pai. Meu pai, ele é um homem negro que teve pouco acesso a muitas coisas, porque ele veio de uma época onde o contexto de luta dele era diferente do meu, mas ele sempre foi um homem em detrimento das suas dificuldades, um cara muito consciente, muito militante, que teve os filhos dele, 3 crianças negras, passou pelas dificuldades que passou, ensinou esses 3 filhos negros que eram pessoas negras. Então a militância negra, ela sempre teve comigo por causa do meu pai. Ele sempre me ensinou muito a enfrentar todas essas questões com raciocínio, com inteligência, sabe? Sem agressividade. Ele é uma das maiores referências que construiu o meu ideal. Hoje, quando ele escuta o podcast, eu sei, assim, que ele sente muito orgulho. E eu sinto que eu tô respondendo essa construção que eu tive como pessoa, sabe? Desde dos meus professores, que foram referências, era sempre isso que eu trazia para eles, o fato de sofrer preconceito. No meu trabalho era a mesma coisa. Então, hoje eu acho que quem moldou meus ideais inicialmente foi meu pai, e hoje ainda é ele, porque hoje sou eu trazendo o meu mundo pra ele, sabe? Sim. Pra que ele compreenda. Então, assim, e tudo que veio depois, que eu procurei depois de referências na vida, foi moldado em relação ao que ele me passou, de luta, consciência, diálogo, sabe? Assim, sim. Ele é minha referência, meu pai. Além do seu pai, que a figura paterna sempre é uma figura muito importante no nosso desenvolvimento, e como a gente age com eles e como eles agem com a gente significam muita coisa. Além do seu pai, antes de entrar na minha questão, né, de quem eu sou, tem alguma outra pessoa que tu poderia dizer, citar como inspiração? Tem grandes, assim, eu leio muitos livros e tal, mas eu gosto muito, eu posso citar um geógrafo, não sei se vocês conhecem, é uma grande inspiração minha como profissional e como forma de enxergar a sociedade, é o Milton Santos, que é o maior geógrafo brasileiro. O cara é foda. O cara é foda, um dos maiores geógrafos brasileiros, um dos maiores geógrafos, um homem negro, que ele propôs a forma de enxergar a nossa situação como terceiro mundo, como segregados, com outra visão, o que a visão do Milton Santos até hoje ela é muito atual, ela é muito vigente, ela é muito aplicada, sabe? E é um cara que me guia como referência na forma de ver uma sociedade justa, que pensa o pobre, a minoria, como força de mudança, sabe? Como ponto de mudança. E sério, assim, desde que eu conheci Milton Santos, todo o material que eu li, tudo que eu produzi é referenciado a ele. E eu hoje, de verdade, eu penso no podcast que meus pensamentos são muito santistas. Me corrija se estiver errado. Foi ele que disse que a classe alta não quer direitos iguais, ela quer privilégios, curte os direitos que custarem. Isso, exatamente. Ele é. Só essa frase já expressa algumas centenas de anos da nossa história brasileira. Cara, como eu disse ainda agora, a figura paterna é uma figura muito importante. Sempre é a primeira figura que a gente pensa. E comportamental, eu diria que sim, foi o meu pai. O meu pai me ensinou
como eu devo me portar perante a sociedade. Meu pai é um homem negro, orgulhoso disso, não é tão militante, não, na verdade, ele praticamente não é militante, mas ele sempre me ensinou o orgulho de eu ser pardo e a necessidade de eu ser pardo. Me contava as histórias da minha família, que muito provavelmente teriam sido esquecidas se ele não passasse para mim. Perfeito. Então, o meu pai é um ótimo ser humano. Meu pai é um ser humano incrível, que sempre foi uma pessoa muito, muito emotiva, apesar de ser muito durão. Então, ele mantém toda aquela cara de mal e tudo mais, mas ele é a pessoa mais empática e mais chorona que eu conheço. Isso é incrível, né? Meu pai me ensinou que os nossos problemas, a gente sempre deve lidar com eles e não jogar a culpa em cima das outras pessoas. Ele sempre me ensinou que o nosso dever como homens é aceitar os nossos erros acima de tudo. E meu pai sempre foi um símbolo de caráter para mim. Então, essa questão toda do nosso pai, dele ser o nosso espelho, é sempre muito verdade. Todos nós lemos livros sobre certas lutas, né? Sobre âmbitos em geral. E quais foram os livros e pensadores e tudo mais que mais te inspiraram a ser como você é agora? Cara, durante toda a minha graduação, eu li muitos livros, assim, eu era de uma área da geografia mais da população, trabalhava mais com geografia social, sabe? Toda a minha pesquisa sempre era trabalhada com gentrificação dos espaços, valorização imobiliária com conjuntos habitacionais para gentrificação de favelas. Então era sempre uma coisa muito nessa pegada já de luta, sabe? Eu acho que a sementinha tava ali já no podcast. Porque nessa época, assim, além do Milton Santos, que é um grande pensador que me formou durante a faculdade, eu gostava muito do Mike Davis, que ele é um americano, e ele tem um livro fantástico que eu tô com o livro nas minhas mãos, a propósito nesse momento, chama Planeta Favela. É um livro da editora no Brasil, é da Boitempo. Ele é um livro muito bom, que ele dá um apanhado sobre a situação de aglomerações de pessoas ao redor do mundo, num contexto arquitetônico, social, mas a discussão ela não é só acadêmica, ela é de vivência, sabe? Ele pauta algumas coisas na questão da memória, do significado do não lugar, da identificação com o espaço, que muitos livros não atraem. Então o Mike Davis tem um excelente livro em Planeta Favela, acho que vale a pena você ler. E um livro que eu gosto muito também, que é um dos escritores negros brasileiros que eu gosto, é o Nelson de Oliveira, que também tem um livro chamado Cenas de Favela, As Melhores Histórias da Periferia Brasileira, que é um livro, cara, é um pensador incrível, porque esse cara, ele traz a construção da história a partir de como as pessoas veem o próprio espaço, sabe? Certo. Assim, incrível. Vou colocar aqui embaixo, se eu achar o link desses dois livros para vender em algum lugar, vou colocar o link aqui embaixo. Ah, não, beleza. Cara, alguns dos pensadores que me ajudaram muito nessa minha transição para uma pessoa consciente foi Djamila Ribeiro. Perfeito, gosto. O primeiro livro que eu li dela foi o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que eu li para entender um pouquinho mais sobre feminismo, nem propriamente sobre a luta negra, e mudou completamente o meu jeito de ver o mundo e ver a sociedade, como a sociedade trata as mulheres, acima de tudo as mulheres negras. E o livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, que foi um soco no estômago a cada página. A cada página era um soco no estômago. Sim. Tem um livro para te indicar depois. Esse livro, Olhos d'Água, me mostrou o quão é importante a gente ter empatia. E me mostrou que eu sim tinha empatia. Então, esse é Olhos d'Água, pra mim, se você tem estômago, eu acredito que você deve ler. Nossa, eu já tô notando aqui que eu quero. Gosto desse tipo de impacto. Eu também, se eu posso continuar de inspiração, pode continuar falando aqui? Pode. Ah, tá. Leiam também um livro chamado Outra Educação é Possível, da Luana Tolentino. A Luana participou do nosso 3º episódio especial, mandando um áudio. Ela é uma autora incrível. Esse livro é um livro pequenininho, um livro de 100 e poucas páginas, mas é um livro incrível, sobre uma ótica de você pensar outra forma de se educar fora os muros da escola, pensando uma inserção comunitária, pensando uma escola que discuta a questão racial, a africanidade, a ancestralidade, para as crianças da periferia, como isso forma cidadãos antirracistas, cidadãos com nível de compreensão maior. É um excelente livro, uma leitura rápida.
E tu falou, né, sobre a afrocentridade, né? É uma coisa muito, muito importante para todo brasileiro deveria, não só as pessoas pretas, mas as pessoas pardas e as pessoas brancas, devem reconhecer a própria ancestralidade que elas têm. Exatamente. A gente deve conhecer a nossa própria história. Lógico que para nós é um pouquinho mais complicado, porque eu não sei de onde veio minha bisavó. Minha bisavó é africana. Era, né? Era africana. E não sei de onde ela surgiu, porque não tem registro sobre isso. Sim, sim. Esse negócio de identificar a nossa ancestralidade, né, é algo bem complexo e bem novo, assim, pra gente. Sim. Quando eu falo bem novo, em massa, enquanto coletivo, agora que a gente tá tentando buscar isso. Pra muitos, existem nichos aí, dois tipos de pessoas pretas. Aquelas que querem buscar essa ancestralidade, descobrir, assim como você sabe sua descendência italiana, eu consigo saber minha descendência. Mas só que também tem pessoas que têm uma linha de pensamento diferente, que elas preferem pensar que elas não precisam pensar lá no atraso e começar a construir um agora a partir das heranças que nós temos a partir de agora. Que não necessariamente resgatando o passado você precisa construir o agora. Eu acho que os dois pensamentos são corretos, os dois podem se alinhar em determinado momento do tempo e convergir em uma coisa só, que eu acho que é o que tende a acontecer, sabe? Mas assim, é maravilhoso a gente estar com essa curiosidade de tentar se entender, buscar sua origem, sua ancestralidade, sua representação, sua identificação, porque a gente fica carente disso conforme você começa a se despertar. E quando eu falo despertar, eu tô falando de você tomar uma consciência social, racial, histórica, sobre o seu papel, sobre sua condição, sobre o seu desenvolvimento. E isso te leva, assim, a querer saber de onde que eu vim. Vamos rastrear isso aqui, vamos chegar à raiz disso tudo, sabe? E é incrível da mesma forma também. Lógico que não é a mesma coisa que você conversar com os seus mais velhos, né? Mas existem existem muitos programas e empresas que fazem aqueles testes de DNA para saber de onde é seu sangue. Já o teste de DNA para você verificar de onde você é. Mas eu fico pensando assim, obviamente eu descobriria que eu sou de determinado país. E nesse país existem vários tipos de combinações sanguíneas porque existem diversas etnias que compõem aquele país, aquela fronteira, aquele território ali. Então eu faria parte dentro de uma etnia em Gana, beleza. Só que pra mim isso não representaria exatamente que minha ancestralidade é de Gana, porque minha ancestralidade é anterior a Gana ser formada. A Gana tem 50 anos de independência, sabe? Então assim, é legal a gente descobrir, mas a gente tem que ir muito mais a fundo. A gente tem que entender primeiro o que eu estou buscando. E é por isso que eu disse que não é a mesma coisa que você conversar com os mais velhos. Exato. Porque esse tratamento do teste de DNA é um tratamento ainda muito impessoal. Você não tá lidando com vidas humanas, você está lidando com números, em suma. Você está lidando com números. É tantos por cento, é isso por cento, mas você não tá lidando com cultura. Cara, a sua avó, eu estou falando com você, ouvinte, a sua avó tem uma carga... Sua avó, ouvinte. A sua avó tem uma carga cultural imensa, que a gente não faz... Se a gente não perguntar e se a gente não sentar para conversar com ela, a gente não vai entender. Ela tem jeitos, ela tem crenças que você deve perguntar pra ela de onde surgiram essas crenças. Quem foi a mãe dela? Quem foi a avó da sua avó? Quem foi tal pessoa? Como foi ela mudar de cidade? Como foi ela mudar de país? Coisas nesse sentido. Você tem que entender de onde é a sua cultura matriz, de onde você vem. E eu falo isso porque, assim, a família da minha mãe é predominantemente branca e eu consigo traçar uma linha até 1500. A família do meu pai é predominantemente indígena e africano. E passou da minha bisavó, não sei, não dá pra saber. Essa é a diferença que faz a ancestralidade, que faz a negação histórica. Você não tem registro das pessoas pretas que vieram pra cá, porque a maioria que vieram pra cá mais tarde vieram na ilegalidade. E falando assim, nossa, a ilegalidade de escravismo. Então imagina o quão ruim foi isso. Entendeu? Exato. E tipo assim, cara... assim, hoje a gente consegue ainda traçar algumas rotas, por exemplo, determinados grupos de escravos que vinham de regiões da Angola, regiões de Moçambique, enfim, eles iam para determinadas regiões do Brasil. Tem como traçar essa rota, o que facilita um pouco você, por exemplo, a minha família sempre foi de Minas Gerais, a gente não veio de nenhum outro lugar que não seja daqui. Veio do interior de Minas, tá na capital, mas ainda é de todo mundo de Minas.
Então, eu deduzo que a gente possivelmente é descendente de algum escravo que trabalhava em Minas aqui, nas minas de Minas, né, assim, no período colonial. E assim, eu fico cada vez mais interessado, porque isso vai despertando em mim, conforme eu vou me questionando, eu vou reparando as lacunas que eu não sei responder. E isso vai me incomodando. Eu quero preencher essas lacunas com o restante da história para que isso faça mais sentido para desconstrução que eu vou fazer. Eu tô me construindo para me desconstruir, sabe? Sim. Para saber quem eu preciso ser, o que eu preciso renovar. Isso, sabe, muita gente não entende esse poder de reconstruir sua ancestralidade, de conseguir criar esse vínculo. Mas isso é muito importante a partir do momento para aquelas pessoas que nunca tiveram isso, que nunca foi dada a oportunidade de sentar e questionar o seu passado, a sua ancestralidade, o que veio antes, os tataravós, de onde você veio. A gente não tem geralmente uma identidade, um nome italiano, um nome alemão. A gente não consegue, a gente é de uma herança de uma parte do Brasil mais triste, sabe? Que a gente é do período escravagista, a gente é herança desse período. A gente não é uma herança do período de imigração europeia para o Brasil, de imigração japonesa. E nós somos os únicos, a parcela da população que é negada isso, porque nós vivemos um período triste, de um período triste que é carregado até hoje. Então é uma luta pequena, mas para nós é uma luta grande, porque traça mais uma conquista, é romper, é chegar a algum lugar, é conseguir traçar, é conseguir desconstruir. E para muita gente eles não entendem o poder da ancestralidade. Pra gente ele tem muito poder. Hoje, quando uma pessoa negra não quer ir pra Europa e prefere ir pra África, é nesse sentido, é dela tentar se reconectar com algo que ela nunca teve. Ela não aprendeu na escola, não aprendeu no dia a dia, foi negada a família dela, ao pai dela, ao avô dela, mas a gente tá tentando fazer essa diferença. Eu quero ter meu filho e quero que ele cresça entendendo o que é a África, o que é um continente africano, o que é a cultura africana, entender que aquilo não é tão distante dele, porque essa não é a forma que eu e meu pai fomos criados, mas é a forma que meu filho, meus sobrinhos vão ser criados. Um jeito que eu gosto de pensar, que eu gosto de exemplificar isso é que, na escola a gente aprende toda a linhagem real, portuguesa, italiana, romana e entre outros e tudo mais. Agora imagina qual é a diferença. Falar para uma pessoa preta, uma pessoa parda, que ela também descende de reis, é uma parada muito significativa, que foi negado pra gente. Então... Por aí mesmo que eu tô caminhando, que eu caminho meu discurso, minha forma de pensar, sabe? Não é só assim, não é pensar tudo como uma reparação histórica, mas pensar tudo como uma reconstrução histórica. Deixa eu te falar, as pessoas têm que apoiar a gente em tudo. Eu entendo quando eles usam o termo reparação histórica no sentido de reparar o que foi rompido. Ok, quando eu te trouxe pra cá, você tinha uma história antes de eu te trazer pro continente, pra você ser escravizado, antes de eu escravizar os indígenas, você tinha todos os seus costumes e sua rotina. Mas eu vou te reparar por tudo que eu te neguei a partir do momento que isso se rompeu. Que foi a educação e todos os acessos que já dentro de uma sociedade já estava construída. A gente tem que lembrar quando os índios e os negros pararam de ser escravizados, já tinha uma sociedade muito bem construída e estabelecida, com regras e um sistema de beneficiamento ali. E a gente está hoje lutando para romper com isso, porque é uma coisa muito antiga e que há anos e há anos ela vai favorecer sempre alguns. A ideia de reparação é você reparar esse tempo que foi perdido, o tempo que ficamos escravizados, que foi nos impossibilidade de ter poder de voz na economia e o poder de adquirir conhecimento, que seria acesso à educação. Ontem nós gravamos um episódio do podcast que nós falamos sobre coisas da quarentena. E uma das coisas que mais eu estava pautando é como sempre que a gente fala no podcast sobre população mais afetada, população mais aquilo, automaticamente eu estou falando de população preta, porque é a população que é a população que está na periferia, que é a população mais pobre, que é a população mais vulnerável. Se você pegar todos os índices e casar, é a população preta que domina todos esses nichos. E pensa assim, mesmo que fosse aquela utopia de todo mundo igual, né? A população preta continua sendo 54% da população brasileira. Então ela continua sendo a mais prejudicada. A mais prejudicada, porque é uma parcela considerável da população e ela não é representativa. Isso no que não faz o menor sentido. Onde estão essas pessoas? Então por isso eu falo, tem alguma pessoa preta me ouvindo? Pega esse discurso e pensa muito bem, olha, nós somos 54% da população brasileira, economicamente ativa, votantes, então elejam pessoas pretas, porque nós não elegemos pessoas pretas para os cargos públicos. Nós não praticamos o black money, que é gastar o dinheiro e investir o dinheiro primeiramente nas pessoas pretas, para fazer o dinheiro circular entre nós, para ajudar as pessoas com investimento.
A gente não pensa muito assim. Vamos começar a pensar, cara. A gente não existe uma sequer mulher preta no Congresso. Atualmente não existe nenhuma. E outra coisa, eu não sei se você viu o tweet do Mauro esses dias, que ele tava falando sobre aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Gosto. Pois é, ele teve um episódio lá que o Julius, ele tava assistindo um jogo de beisebol e ele tava torcendo pra um time. Então o Chris falou que o pai dele não entendia nada de beisebol, mas ele sempre torcia pro time que tinha o cara preto. Isso é muito a nossa história, né? E quando não tinha nenhuma pessoa preta, ele torcia pro mais escurinho. Aqui, é a minha história, só. A minha família, assim, a gente sentado no sofá. É programa de música, The Voice, é ídolo, seja o que for que a gente tá vendo, é Olimpíadas. Primeiro, a gente vai torcer para o atleta negro. Depois pro brasileiro. Se o brasileiro for negro, caralho, ganhamos, assim, sabe? E é exatamente assim. E é engraçado, porque é automaticamente. Porque aí quando eu questiono assim, pai, por que você torce pro cara negro? Aí ele fala assim, porque eu imagino que o caminho pra esse cara chegar até ali como atleta sempre foi foi mais complicado que qualquer um, sabe? E realmente é bem por aí, a gente sempre vai apoiar muito um ao outro. E tem mesmo que apoiar, cara. Tem mesmo que apoiar, mas a gente também tem essa ideia de que possivelmente não foi fácil. Sempre foi população preta por ela mesma, né? E se a gente tá batendo palma e gritando e tá dizendo a primeira negra A ou o primeiro negro A, nós estamos errando, porque isso não é representatividade, sabe? E se tá tendo representatividade, tá errado. Porque representatividade quer dizer que ainda somos poucos. Sim. Sabe? A gente precisa de espaço, é de ocupar mesmo, não é só ser representativos, nós temos que estar ali. Quantas pessoas brancas estão dispostas a discutir ser antirracista, mas discutir isso de uma forma a quebrar isso e construir isso junto, a quebrar costumes, a quebrar formas de falar, a quebrar formas de tratar, a quebrar esse sistema numa discussão, a educar os seus filhos de forma diferenciada. O podcast, o Fora da Caixa, se faz necessário, o Tauruscast, nesses momentos, que é na hora de promover essas discussões em qualquer lugar, dentro de um ônibus, na sala de aula, sabe? Dentro de pessoas arrumando casa, tanto faz, mas a gente quer provocar isso, que as pessoas se identifiquem com aquele problema, que aquele problema daquele negrinho que foi preso e enforcado no Carrefour também é um problema seu, porque amanhã é você, que é a Marielle, todas as meninas pretas são as próximas Marielles, porque são mulheres negras silenciadas, então a gente precisa entender isso enquanto coletivo, porque a luta do preto não é só de um, né, de todo mundo, cara, é pra mudar. Quando teve esse caso, né, do garoto no Carrefour, cara, eu fiquei abaladíssimo e eu fiz eu fiz 2 programas que levantavam esse tema. Foi o programa número 4 e o número 6, que foram falando sobre... que eu comentei sobre isso. Porque eu fiquei abaladíssimo com aquilo, cara. Porque, sério, tipo, pra quê, velho? Aquilo foi desesperador, né? Foi. E o Djonga lançou um álbum esses dias, né? Tem um mês. E ele fez um clipe desse álbum. Era a reconstrução do caso da menina Agatha. Sim. E, cara, eu entrei em desespero e em choro compulsório, porque veio toda essa imagem na minha cabeça, veio de novo todo esse sentimento, e ver que a história foi diferente, pelo menos no clipe do Djonga, me desabou, me destruiu, cara. Porque a gente imaginou muito pesado, muita reflexão. Acho que a gente ficaria horas aqui, velho, divagando nessas pequenas discussões nossas, que são vivências, né, cara? Sim, a gente poderia ficar anos aqui e a gente nunca encerraria de assunto, porque não só pelo que já aconteceu, mas pelo que acontece todo dia. Exatamente. Então, tipo assim, cara, eu cansei de ligar Record e estarem tacando pau só em gente da minha cor. Sim. Eu não sou preto, eu não sou retinto, eu sou um pardo, uma pessoa parda e tecnicamente bem claro até, mas é a minha cor que aparece no noticiário. É a minha cor que as pessoas ainda sentem medo. Nossa, então, exatamente. Uhum. É isso mesmo. Falando de vivência aqui, né? Falando de vivência, cara. Tudo isso aí, basicamente, é o nosso dia e um pouco da nossa história, porque nós dois somos 2 caras novos ainda. A gente nem
programou esse tema, mas é uma coisa que sempre vem, porque é inevitável vir esse assunto, mas... Eu gosto que a gente tem uma discussão fluida, né, velho? Isso é muito bom. Cara, quantas vezes eu já perdi a conta de quantas pessoas já cruzaram a rua porque eu tava indo na direção delas? Quantas vezes o carro da polícia passou mais devagar pra me olhar? Quantas vezes eu já não fui seguido dentro do shopping? Sabe onde que eu comecei a reparar que eu tive um ponto de mudança nisso que você tá dizendo? Eu não sei se vai valer pra alguém de casa, mas eu sempre reparava o quanto as pessoas estavam preparadas pra agir em relação à minha cor. Que era esconder a bolsa na rua, o segurança me seguia, a viatura ia ser mais devagar. Isso é a realidade de qualquer preto, principalmente dos homens pretos. Mas uma coisa que me machucou bastante, cara, foi descobrir o quanto eu estava moldado com isso. Que quando a polícia passava, eu não tirava a mão do bolso, porque automaticamente eu já pensava, não vou dar uma nota. Eu não tava fazendo nada de errado. Automaticamente que eu entro no shopping e falo, não vou encostar em nada. Automaticamente que eu atravesso a rua antes das mulheres me verem, para elas perceberem que eu tô tranquilo. Você entende que quando eu percebi o quanto que eu estava condicionado todos os dias a agir dessa forma para evitar que as pessoas tivessem preconceito, isso me magoou. É porque eu tava tão cansado em certo momento de lidar com aquilo lá, vai mais uma vez, as mulheres roubar. Antes de evitar isso, eu já atravessava a rua e mostrava, não, eu não vou te roubar. Só que de certa forma eu buscava um certo prazer, que é naquilo de não ser um cara suspeito no dia a dia. Só que o que eu tava fazendo, basicamente? É me mascarando, sabe? Eu estava evitando que isso aconteça. Que no final das contas, se eu virasse a próxima esquina, ia ter umas novas mulheres que iam continuar achando que eu tava roubando elas. Então não mudava muita coisa. E, cara, pensa assim, eu não passo nem 1/10 do que as pessoas pretas passam nesse país. E se já é foda pra mim, imagina pra elas. Sim. Então é assim que eu vejo, é assim que eu mantenho os meus discursos. Porque eu sei que eu sou... Eu não... O Mauro disse que não era mais pra eu usar, mas eu vou usar porque é o que melhor diz, né? Eu sou privilegiado por não ter uma pele tão escura, por ter mais acesso, por isso, por aquilo. Mas reconhecer que eu tenho esse privilégio é reconhecer que muitas das pessoas que estão ao meu redor, incluindo meu pai, meus tios, meus primos, minhas primas, passam por isso. É reconhecer que sim, esse país é uma bosta. E que, mesmo você não sendo tão escuro assim, as pessoas ainda não vão deixar você entrar no seu próprio condomínio, na sua própria casa. Então é um assunto pesado, pesadíssimo, e que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Exatamente, Pedro. É incrível. Falar sobre vivência é isso, né? A gente vai expandir cada vez mais o assunto, vai puxando os nichos, e é bom, assim. O papo é bom, a conversa é boa. É um prazer estar conversando com você, viu, cara? Cara, prazer inteiramente meu. Você ter aceitado, ter essa participação e tudo mais. Que isso, em época de quarentena, não tem muito. O que tem que fazer é ficar em casa e gravar podcast, cara. A melhor coisa de ser um podcaster é porque o nosso conteúdo é baseado, assim. A gente pode se adaptar bem nessa época de quarentena, né? Produzir conteúdo dentro de casa, se mostrar o rosto. Eu fico com dó de quem é youtuber, que produzia muita coisa em rua, sabe? Sim, isso é complicado. Mas, cara, eu acredito que em suma seja isso. A gente falou um pouco de tudo e um pouco de nada ao mesmo tempo. Nossa, demos um bom apanhado aí. Sim. E, cara, eu te espero de verdade. Você lá no Fora da Caixa, dando uma entrevista com a gente. Com certeza estarei lá. O convite já tá feito. Então vamos aguardar aí que em breve você vai estar com a gente lá no Fora da Caixa, cara. Maravilhoso. Ok, obrigado. Então, pessoas, esse foi o excelente papo, o Wesley Faustino, um dos hosts do Fora da Caixa. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado tanto de ouvir, quanto a gente gostou de produzir esse episódio. Foi incrível. Então, compartilha, escuta, mostra para seus amigos. Isso, segue lá na rede. Segue lá no Instagram, @elfaustino e @Fora da Caixa Cast. Prestigie. Os links, como sempre, todos os links vão estar na descrição. Vão estar na descrição ou do podcast no Spotify ou do YouTube. Mas, no mais, esse foi o programa. Obrigado por estar acompanhando até aqui. E eu acho que eu vejo vocês num próximo Tauruscast. Até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Bye.